Olá, meu nome é Camille Carvalho, eu estou no quinto período de Engenharia Elétrica no IFPB Campus João Pessoa e esse vídeo é sobre o primeiro projeto apresentado para a disciplina de Sistemas de Controle 1. Bom, o circuito proposto para análise nesse projeto foi um circuito elétrico, em que foi informado o circuito com as impedâncias equivalentes e também foi informado os valores de resistência e capacitância utilizado, como pode ser observado na imagem, o circuito equivalente como ficou após a substituição dos valores das resistências e capacitâncias. Após a substituição dos valores no circuito, foi possível, através de análise de malhas, escrever as equações que geram o comportamento do circuito e, através dela, organizando e utilizando a regra de Cramer, chegar à função de transferência, utilizando a tensão de saída sobre a tensão de entrada, assim chegando à função de transferência do sistema em malha aberta. A função de transferência que foi obtida pela parte analítica, também ela correspondeu à função de transferência que chegou-se a partir da programação do MATLAB. Então, elas são equivalentes. A partir da função de transferência, também foi possível calcular a transformada inversa de Laplace, e para isso, inicialmente foi calculado os denominador, as raízes do denominador, que são os polos do sistema, e a função de transferência ela foi organizada na forma racional e também foi calculado os resíduos. E a partir disso foi possível chegar na transformada inversa de Laplace, que pode ser observada na apresentação, que correspondeu aos valores calculados no MATLAB para os polos e também para o resíduo. A partir da função de transferência do sistema, também foi possível analisar o comportamento dinâmico do sistema, a sua resposta no tempo contínuo, e para isso foi gerado um gráfico no MATLAB, que pode ser observado na apresentação, que é a resposta ao impulso do sistema dinâmico. Então, esses foram os diagramas de polos e zeros obtidos à esquerda, utilizando um site disponibilizado pelo professor, e à direita, o diagrama de polos e zeros gerado pelo MATLAB, e que pode observar que eles possuem os polos e zeros nos mesmos lugares, então eles são equivalentes. Bom, também para saber o valor final inicial do nosso sistema, da resposta do nosso sistema, foi utilizado o teorema do valor final inicial, que é utilizando o limite. Para o valor inicial, é o limite da função de transferência, quando aplicado o degrau, tendendo ao infinito, e o valor final é o limite do s tendendo ao zero, também da função de transferência multiplicada pelo degrau na entrada. E os dois obtiveram os valores iguais a zero. Bom, também como pode ser observado através do gráfico da resposta degrau, os teoremas eles correspondem aos valores obtidos no gráfico, visto que o gráfico ele se inicia em zero e o seu valor em regime constante também vai para zero. No caso, o valor final também é zero. Então, o comportamento ele está correspondendo com o que foi calculado nos teoremas de valor inicial e final. Para os cálculos adicionais, foram calculadas as frequências naturais, tanto a não amortecida como a amortecida também. Foi calculado o coeficiente de amortecimento, o tempo de subida, o tempo de pico, o tempo de acomodação e o overshoot. Para a frequência natural, foi obtido o valor igual a 1. Para o coeficiente de amortecimento, foi obtido um valor de 1,5. Isso quer dizer que nosso sistema é um sistema superamortecido. Foi obtida a frequência natural amortecida em um número complexo, assim como os tempos de subida e os tempos de pico. Para os tempos de acomodação, foram obtido o valor de 2 segundos e de 2,6 segundos. E para o overshoot também foi obtido um valor complexo, como pode ser observado na apresentação. Também observando os valores obtidos nesses cálculos no MATLAB, foi observadas as respostas correspondentes e que os valores complexos eles continuaram também nos cálculos utilizando o MATLAB, como pode ser observado na apresentação. Para esse sistema foram inseridos zeros no sistema. Os zeros escolhidos foram no semiplano esquerdo ao eixo imaginário e foram escolhidos os zeros em -1,
menos 2, menos 3,5 e menos 4, para observar a resposta ao degrau do sistema. Nesse caso, pode-se observar que a natureza do gráfico ela não se modificou. O que se modificou foi a amplitude do gráfico. Neste caso, a amplitude ela é maior para os zeros que estão mais afastados do eixo imaginário. Também para esse sistema foram inseridos polos, e os polos escolhidos foram polos reais no semiplano esquerdo, que foram um polo em menos 1,5, um polo em menos 4 e um polo em menos 7. Também para esses polos eles não modificaram a natureza do gráfico da resposta, mas eles modificaram a amplitude, sendo maior no gráfico original e menor nos polos mais distantes do eixo imaginário. Explicando um pouco do código utilizado na simulação do MATLAB, primeiro foi realizada a montagem da função de transferência do circuito, foi informado o ganho, o numerador e o denominador, e através da função TF da função de transferência, foi montada a função de transferência do sistema. E também foi calculada as raízes do denominador para auxiliar nos próximos cálculos. Também, através da função resíduo, foram calculados os polos e os resíduos para serem comparados com a fração parcial e a transformada de Laplace inversa obtida na forma analítica. A partir dessa equação da transformada inversa de Laplace, foi gerado o gráfico, o tempo foi definido para 20 segundos, e esse gráfico é o gráfico do comportamento dinâmico do sistema para uma entrada de um impulso, e ela é a resposta no tempo contínuo. Também foi gerado o diagrama de polos e zeros do sistema, utilizando a função PZMap, que gera, a partir da função de transferência, o diagrama de polos e zeros do sistema. Também foi observada a aplicação de um degrau na entrada do sistema. Esse degrau ele possui uma amplitude de 1,9, que foi definida pelo professor. E a partir desse degrau na entrada, foi gerado o gráfico da resposta para o degrau, utilizando a função step, e também foi gerada o gráfico do degrau na entrada com amplitude de 1,9. Alguns cálculos adicionais também foram realizados, tais como o cálculo da frequência natural não amortecida e amortecida, o coeficiente de amortecimento, o tempo de pico, o overshoot, o tempo de subida, o tempo de acomodação para 2% e para 5% também. Também foi observada a inserção de zeros ao sistema, e para isso foi observada a resposta ao degrau de amplitude de 1,9, e para isso foram gerados os gráficos tanto da função original como da função nos 4 zeros inseridos distintos foram gerados no gráfico, como pode ser observado. Também para adicionar os polos ao sistema também foi feito de forma semelhante. Foi gerado o gráfico da função original e após isso foi gerado o gráfico dos 3 outros polos adicionados ao sistema para observar, em forma de gráfico, a resposta ao degrau. Então, a partir desse projeto, foi possível conseguir conciliar conceitos teóricos e simulados de sistemas dinâmicos em malha aberta, a sua resposta ao degrau, sua resposta ao impulso, função de transferências, entre outros parâmetros dos sistemas dinâmicos. E esse foi o meu vídeo. Obrigada pela atenção. Até mais.